As notícias mais importantes de Blumenau estão aqui no HB News. Agora vamos direto com o jornalista Paulo, que vai trazer uma entrevista. Olá, você que me acompanha nas minhas redes sociais, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É muito bom ter a sua companhia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Dando sequência aí nas entrevistas que eu estou fazendo, são várias profissões e até esportivas. Hoje eu vou conversar com Célio, ex-jogador do Palmeiras, Olímpico, enfim, ele vai contar toda a história aí para vocês, né, de um esportista aí que ajudou na evolução do nosso esporte, desde o amador até o profissional, né, e a gente tem que deixar esse legado registrado para as gerações que estão vindo, para conhecer um pouco da história e que ela não morra com o tempo, que ela sobrevive ao tempo através de muita informação. Célio, seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Paulo? Fique à vontade. Obrigado. Quero agradecer ao Paulo pelo convite e agradecer também a todos os meus amigos, né, que o Paulo acabou buscando. Cada um deles, a gente consegue, hoje temos um grupo do WhatsApp, a gente troca ideias. Isso é muito importante, não só para mim, também para eles, meus amigos, e também para a cidade de Blumenau. Para a gente falar um pouco como foi a nossa infância, a nossa juventude e até mesmo a nossa vida adulta. Célio, capricha aí, porque os teus amigos estão tudo do outro lado da telinha lá olhando, assistindo, Exato. Capricha aí. Célio, vida familiar, pessoal, o que te incentivou, o que te inspirou a vir fazer parte do futebol? Uma boa pergunta, hein? Bom, eu diz a minha mãe que quando eu nasci, quando eu tinha 1 ano, meu pai comprou uma bola, não só para mim, para meus irmãos. Nós éramos em 6 irmãos e uma menina, e os meus irmãos jogavam futebol e eu gostava, já corria, já quando gatinhava, já corria atrás da bola. E isso me incentivou a buscar o esporte. Porque eu acho que todo garoto, todo menino, ele tem um sonho. Ele quer ser um jogador de futebol, principalmente lá, quando eu nasci, lá em 1959, e quando eu tive lá os meus 7 anos de idade, eu tinha esse sonho de ser um jogador de futebol, um atleta. Mas o futebol é que mais me deixava mais assim tranquilo dentro de campo, né? A gente antigamente não tinha os campos que nós temos hoje, né? Era campo de barro, aquelas travezinhas pequenas, às vezes era um terreno de um vizinho que a gente ia lá, pedia para eles para a gente limpar o terreno e colocar 2 traves, e ali era o nosso campinho de futebol. Então isso me deixou assim bem à vontade em buscar o esporte, porque eu sabia que o esporte ele me levaria para um caminho diferente de algum outro caminho que eu poderia ter escolhido naquele momento. Pai jogava? Sim, o meu pai jogava futebol, eu tenho um irmão que jogou no Olímpico, na época jogou na base do Olímpico, que era o mais velho do que eu. O meu irmão mais velho não jogava, mas dava umas caneladas ali, mas não era tão, né? Então, na minha família, a gente tinha o Ivo, que era o meu irmão mais velho do que eu e o Sérgio, que nós conhecemos como Tata, que também faz parte do grupo. Os 3 que tinham assim mais habilidade para o futebol. Bacana, que bacana. Tudo em família, né? Quando você falou em campinho de futebol, eu lembro que a gente jogava até na rua, né? Fazia travezinha de chinelo, saía com o dedo arrebentado, uma unha arrebentada, mas era divertido, era gostoso. Não tinha campinho de society, aquela grama verdinha, sequinha, durinha, boa para estourar um joelho, estourar um tornozelo, né? Se a pessoa não estiver preparada. É ou não é? A gente jogava descalço, né? E eu sou ali do bairro Ponta Aguda, da Rua República Argentina, e nós tínhamos uma igreja, a Nossa Senhora de Fátima, que não é onde que é hoje, no passado era na parte de baixo do bairro. E ali o padre tinha um espaço enorme, e a gente falava com o padre, ele deixava a gente jogar futebol naquele espaço. Perto da escola? Não era muito perto da escola, mas um pouco antes da escola? Um pouco antes da escola. Já saí daqui. O Célio, ele adorava jogar de
volante, né? E no fim acabou virando goleiro, né? Mas é uma história que ele vai contar. Célio, contei a tua passagem pelo futebol, desde o amador, tuas conquistas, enfim, o que tu Uhum. achar jogar importante aí, destaca para nossos, Legal, para as pessoas que nos acompanham no dia a dia. legal. Bom, é como o Paulo comentou, eu gostava muito de jogar de volante. Eu tocar bola, de drible e tal. Aí, mas a gente começou, o início de tudo isso foi lá na Rua República Argentina. O meu pai, ele acabou fazendo um time de futebol chamado Fluminense. Apesar dele não ser fluminense, ele era flamenguista, mas ele acabou fazendo esse time de futebol chamado Fluminense. A gente tinha lá 10 para 11 anos, né? E antigamente tinha no domingo à tarde ou domingo de manhã, tinha os torneios. Aí tinha os torneios de bairro. Aí meu pai fez um time lá com 7 meninos e a gente começou a disputar esses torneios. Valia lá um capilé, ou suco, era coisa muito simples. E aquilo eu comecei a ficar com bastante vontade de continuar a minha vida como um atleta profissional ou como um atleta de rendimento. E naquela época mesmo existia no campo do Palmeiras, no domingo de manhã, uns torneios que chamavam Torneio do Ganso, acho que era feito pelo xará meu, que era o Célio, não lembro o sobrenome. Então tinha vários times que iam para lá no domingo de manhã, passava o domingo todo no Palmeiras, nesse torneio. E a gente foi, meu pai levou a gente com o nosso time do Fluminense para o Palmeiras. E para minha surpresa, na época, o seu Gabriel, fazia parte da organização do torneio, falou comigo para eu começar a jogar no Palmeiras. Que bacana. Aí eu acabei indo para o Palmeiras, então meus sábados à tarde era para fazer eram os treinamentos no Adebol Ramos da Silva. E eu Que legal. comecei no infantil, tem lá meus 11 para 12 anos, e e dentro do Palmeiras eu fui para infantil, infanto juvenil e acabei no juvenil. Eu encerrei a minha vida como atleta no Palmeiras como juvenil. E onde é que eu encontrei essa turma fantástica que a gente E está se organizando hoje, né? tá reunido ali Está no nosso reunido. grupo, né? E me diz uma coisa, Célio, você trabalhou em banco e Sim, disputava campeonato pelos bancários. E pelo que eu bancários. estou vendo aqui, a tua maior pedra no sapato era o O Besc Bess, do Malaca. do Malaca. Conta essa história Essa é pra mim. boa. Eu saí em 1979, eu acabei indo para o Exército, fiquei um ano sendo soldado no 23 BI, na primeira companhia, no primeiro pelotão, eu era fuzileiro, e passei um ano lá no 23 BI, e depois eu dei baixa e voltei ao trabalho onde eu antes de ir para o 23 BI, eu trabalhava numa estofaria, fazia serviço de bancos. E quando eu saí do 23 BI, um amigo meu, o Cássio Schneider, me convidou, pô, tu não quer ir para o Bradesco, estamos precisando de um goleiro, a gente quer formar um time bom para disputar o campeonato dos bancários. Não, vamos lá, vamos embora. Aí o banco acabou me contratando, fui trabalhar na área de cobrança, fiz uma carreira toda no banco, né? Aí a gente iniciou ali os campeonatos dos bancários aqui da região de Blumenau. E a gente sempre tinha um problema, era com o Besc. A gente ia bem, ia disputar final com o Besc, a gente acabava perdendo. Porque o Besc tinha um cara, Excepcional. ele era fora do Fora do normal, padrão fora do normal. padrão, o Malaca. O Malaca jogava muita bola. Inclusive ele jogou na, na liga, no time de Blumenau que disputou jogos abertos. Que bacana. Tu também jogou nos nossos times principais da cidade, né? Beck, tu chegou a jogar? No Beck, o Beck começou em 83, né? Ah, É, verdade, eu joguei 83. um jogo pelo Beck, foi na inauguração do estádio da Artex, lá na Artex. Lá no É, estado da a Associação da Associação Artex, da Artex hoje. estava inaugurando o campo de futebol, aí convidaram o Beck para jogar um amistoso lá com ele. Nós Que, jogamos. que E o bacana, treinador nosso era o saudoso Altemir Antônio. Marcelino Antônio. Uhum. E a tua carreira no Palmeiras foi a partir de 1977? Não, eu comecei no Palmeiras bem antes, em 74, lá no infantil. E a gente jogou vários amistosos, né, ali com o infantil, jogava contra o Carlos Renault, Marcílio Dias,
era o Caxias de Joinville, na época acho que não tinha Joinville, e tinha mais alguns outros times. Tinha os torneios também da cidade, né, da cidade de Blumenau. Tinha Basto Verde, Guarani, Olímpico. Olímpico e Palmeiras sempre foi uma rivalidade grande, né? Sempre foi uma rivalidade grande e boa, porque eu tinha amigos que jogavam no Olímpico. Só que a minha paixão sempre foi pelo Palmeiras, né? Então tinha essa diferença. Uma porque eu morava aqui pro bairro Ponta Aguda, né? E o Adebol Ramos da Silva era mais próximo, né? E o Olímpico ficava lá na Alameda, então tinha aquela rivalidade. Não, que bacana. E você foi vice-campeão estadual? Assim, ó, em 1976, tem até uma foto ali que eu gostaria depois de apresentar para vocês. Não, é uma outra. Pode pegar pode pegar todas ali que... Depois eu vou colocar todas as fotos junto no vídeo ali, vocês vão. Tá. Esse aqui. Ó, em 1976, a gente foi campeão juvenil. Pode falar. E aí foi uma medalha, foi a primeira medalha assim que eu ganhei pelo Palmeiras. Então, o seu Pimpão, o seu Props, o seu Pimpão está entregando a medalha para mim e o seu Arninho Props está ali ao lado, tá? Ao lado. Que eram as pessoas que gerenciavam o juvenil. O seu Pimpão era uma pessoa fantástica, né? Depois ele abriu a TV Galega. Sim. Seu Pimpão, agora me recordei do Pimpão. E aqui nós temos o Raimundo Metti, que também ele era o nosso supervisor. Na época eu não lembro quem era o treinador. Não sei se era o Altemir Antônio ou era o Cláudio, eu não lembro bem, tá? E a gente foi campeão esse ano, né? Depois o Palmeiras foi jogar em 1977 o Campeonato Catarinense de Juvenil. Aí o Palmeiras fez um time muito bom. Seleção, né? Fez uma seleção. Aquele ano foi muito bom. A gente não chegou a ser campeão aquele ano, mas eu acho que no ano seguinte, eu acho que ele foi campeão com o Pedrinho, que era o goleiro. Sim. Mas a gente... O Pedrinho que tá assistindo, o Pedrinho elogia muito meu trabalho aí. Beijo no coração, Pedrinho. Essa equipe, ela foi campeão blumenauense em 1979. Esse foi o time praticamente que a gente havia jogado o Campeonato Catarinense, né? Então, esse era o time titular. Jogava o Galassini, jogava o Alexandre, o Galassini, o Zinho, o César, jogava muita bola, o César lateral esquerdo, o Grilo, e o Índio, camisa 10 fantástico, o Maurício Silva, aqui nesse jogo de entregas de faixa, ele já estava escalado profissional, então ele estava de agasalho. O Arlindo jogava muita bola de ponta direita. Mário Sérgio, fantástico jogador pela ponta esquerda. E o Bira, com camisa 9, que não existe, não tem comentários. Bira, logo eu tô aqui, ó. O Bira jogava muita bola. E nós temos aqui o Hélio, né? Meu zagueiro de confiança. O Hélio foi meu zagueiro de confiança. O Hélio e eu, nós tínhamos um problema. Nós não éramos muito altos. Eu, como goleiro, eu tinha 1,70 m, então eu tinha que ter muito cuidado. E o Hélio também, a gente tinha basicamente a mesma altura, mas ele tinha um posicionamento fantástico. O Hélio e o Galassini, na zaga, eles era muito tranquilo. Hoje eu ainda conversei com o Galassini hoje. Esse jogo de 1979 a gente disputou a final contra o Olímpico. Foi o clássico, né? Nós ganhamos do Basto Verde, ganhamos do Guarani, eles também ganharam. Chegamos na final, Palmeiras e Olímpico. E essa faixa aqui, né? Essa faixa aí, de 1979. Mostra aí pra pessoal. Já mostrei essa lá, faixa mas aqui, mostra de novo aí. Essa faixa foi a de campeão de 1979. Palmeiras e Olímpico. Aqui, gente, vocês não imaginam. O jogo foi muito equilibrado, foi 0-0 no jogo normal. Aí foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o primeiro cara a bater o pênalti foi o Jair, o nosso camisa 5. Foi a primeira vez que eu vi a cavadinha. O Jair, o nosso amigo Jair, nosso jogador, nosso camisa 5, ele meteu uma cavadinha no Douglas, que era o goleiro do Olímpico, ele caiu para o lado esquerdo e a bola passou bem no meio, aquela meia altura. Assim. Foi ali que eu conheci a cavadinha.